Feliz Natal, pai, disse uma mendiga ao milionário enquanto lhe entregava uma foto. Ao olhar para a imagem, o milionário ficou chocado. A sala estava silenciosa, com o som constante das máquinas, cujo ritmo parecia acompanhar a respiração fraca de Ana. O ar tinha um cheiro de desinfetante, misturado ao leve perfume das flores murchas que alguém tinha deixado no criado mudo ao lado da cama. Maria Clara, de apenas 10 anos, estava sentada numa cadeira dura, com os pés balançando no ar porque não alcançavam o chão. O rosto dela estava escondido por trás dos cabelos castanhos, mas dava para ver que ela estava segurando o choro. Ana, sua mãe, era uma mulher jovem, mas naquele momento parecia tão frágil quanto o vidro. A doença tinha tirado o brilho dos olhos dela, mas não o amor que ela sentia pela filha. Mesmo com as forças quase no fim, Ana tentou sorrir. Ela sabia que cada segundo com Maria Clara era precioso. Vem cá, meu amor. Ana chamou com a voz baixa, como se o próprio ato de falar exigisse um esforço enorme. Maria Clara levantou devagar, os olhos cheios de lágrimas, e foi até a cama. Ela subiu no colchão com cuidado, tentando não se apoiar demais para não machucar a mãe. Ana estendeu a mão e segurou a dela com uma delicadeza que parecia dizer tudo: eu estou aqui para você, mesmo assim. Mãe? Maria Clara começou, mas a voz falhou. Ela queria dizer algo, qualquer coisa, mas o nó na garganta era forte demais. Ana deu um suspiro, e o som parecia mais pesado do que o normal. Com a outra mão, ela puxou um pequeno terço azul debaixo do travesseiro. Era simples, mas tinha um brilho especial nas contas, como se guardasse histórias de gerações. Ana olhou para o objeto por alguns segundos antes de estendê-lo para Maria Clara. Quero que você fique com ele. Ele sempre me deu força. Agora é sua vez. Maria Clara pegou o terço com cuidado, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ela não sabia exatamente por quê, mas aquele gesto parecia maior do que qualquer presente que já tinha ganhado. O olhar da mãe, o tom da voz dela. Era como se Ana estivesse confiando a Maria Clara um segredo poderoso. Você é muito corajosa, sabia? Ana continuou, enquanto passava os dedos nos cabelos da filha. Eu sei que o mundo lá fora pode ser difícil, mas nunca, nunca esqueça que você tem uma luz dentro de você. E isso ninguém pode apagar. Maria Clara fechou os olhos, segurando o terço com força. Ela queria acreditar nas palavras da mãe, mas tudo parecia tão confuso. Por que as coisas tinham que ser tão difíceis? Por que ela tinha que perder a pessoa mais importante da vida dela? De repente, Ana começou a tossir. Foi uma tosse seca e longa, que deixou Maria Clara em pânico. Ela olhou ao redor, mas não sabia o que fazer. Antes que ela pudesse chamar a enfermeira, Ana a segurou pelo pulso. Não precisa ter medo, minha pequena. Ana sussurrou, e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu vou estar sempre com você. Sempre. As palavras ficaram gravadas na mente de Maria Clara, mas naquele momento ela não conseguia entender o que isso significava. Ana fechou os olhos, parecendo exausta, mas ainda segurava a mão da filha. Maria Clara deitou ao lado dela, colocando a cabeça no ombro da mãe, como fazia quando era menor. Ficaram assim por um tempo, sem falar. Apenas os sons das máquinas preenchiam o silêncio da sala. Para Maria Clara, parecia que o tempo tinha parado. Ela queria que aquele momento durasse para sempre. Queria guardar o cheiro da mãe, o toque da mão dela, o som da respiração. Mas a realidade era dura, e a despedida estava mais próxima do que Maria Clara queria aceitar. Quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Ana, a mulher olhou para Maria Clara com um misto de pena e preocupação. Você precisa descansar, querida, a enfermeira disse, mas Maria Clara balançou a cabeça. Eu não quero sair daqui. Quero ficar com a minha mãe. Ana abriu os olhos mais uma vez e olhou para Maria Clara. Apesar de todo o cansaço, havia algo de forte naquele olhar. Tudo bem. Ana disse à enfermeira, num tom tão baixo que parecia um sopro. Deixa ela ficar. Maria Clara passou a noite ali, segurando o terço e sentindo o calor da mãe.
Mesmo que o mundo dela estivesse desabando, ela tentou se agarrar àquela sensação de segurança. Mas, no fundo, algo já dizia a ela que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E no dia seguinte, mudou. Maria Clara acordou com o toque suave da mão da enfermeira em seu ombro. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas da cortina, iluminando o quarto com uma luz fria e hesitante. Ela ainda estava deitada ao lado da mãe, sentindo o calor que restava daquele abraço. Mas, quando abriu os olhos e olhou para Ana, percebeu a imobilidade definitiva. O coração de Maria Clara afundou, e o mundo pareceu congelar. O som das máquinas, antes constante, agora estava mudo. A enfermeira a puxou com delicadeza. Querida, venha. Vamos dar um momento para ela descansar em paz. Maria Clara não se mexeu de imediato. Seus dedos estavam agarrados ao terço azul, e ela sentiu o peso dele em sua palma. Sempre com você. As palavras da mãe ecoaram como um sussurro. Finalmente, com um aceno hesitante, ela se levantou, embora sentisse como se estivesse deixando uma parte de si mesma naquela cama. O dia estava nublado quando Maria Clara entrou pela primeira vez na casa da avó Rita. O céu parecia refletir exatamente como ela se sentia por dentro, pesado, sem cor, sem esperança. Sua mãozinha segurava a alça da única mala que tinha, e dentro dela estavam algumas roupas, o terço azul e uma foto da mãe. Era tudo o que tinha sobrado da sua antiga vida. Rita abriu a porta com uma expressão fechada. Ela era uma mulher alta, de rosto duro, e tinha uma postura tão rígida que parecia que estava sempre pronta para brigar com alguém. Assim que olhou para Maria Clara, soltou um suspiro alto, daqueles que deixam claro que você não é bem-vindo. Tá bom, entra logo. Não tem o dia todo, disse Rita, com a voz impaciente, enquanto segurava a porta aberta. Maria Clara entrou devagar, olhando ao redor. A casa era velha e escura, com móveis antigos e um cheiro estranho de mofo. Não tinha nada que lembrasse o lar onde vivia com a mãe, que sempre tinha um aroma doce de bolo ou flores. Era fria, assim como a dona da casa. Sua mãe já foi, agora é você quem tem que aprender a se virar, Rita continuou, enquanto fechava a porta com força. Eu não tenho paciência para criança mimada, entendeu? Aqui, cada um faz a sua parte. Maria Clara apenas assentiu com a cabeça. Ela não tinha forças para responder, e mesmo que tivesse, não sabia o que dizer. Desde o momento em que sua mãe havia partido, ela sentia como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Era difícil até respirar. Rita a levou até um quartinho no fundo da casa. Era pequeno e quase vazio, com uma cama velha que rangia só de olhar. No canto, havia uma janela com cortinas amarelas e rasgadas. Maria Clara colocou a mala no chão e ficou ali, parada, sem saber o que fazer. É aqui que você vai ficar. Não quero bagunça, não quero barulho. E trate de acordar cedo, porque amanhã tem muito trabalho para você. Trabalho? Maria Clara perguntou baixinho, mas Rita já tinha saído do quarto, sem se preocupar em explicar. Naquela noite, Maria Clara se encolheu na cama e abraçou o terço azul. O colchão era duro, e a manta tinha um cheiro estranho, mas o que mais incomodava era o vazio no peito. Ela fechou os olhos e tentou imaginar o rosto da mãe, o som da voz dela, o calor do abraço. Mas a saudade era tão grande que virou um choro silencioso, o tipo de choro que você tenta esconder até de si mesmo. No dia seguinte, a rotina na casa de Rita começou. Maria Clara foi acordada pelo som de pratos sendo empilhados com força na cozinha. Anda logo, menina! Rita gritou lá de baixo. Não vou deixar você dormindo até tarde na minha casa. Maria Clara se levantou e desceu as escadas. Assim que chegou na cozinha, Rita já estava com uma vassoura na mão. Vai varrer a sala. Depois lava os pratos. E cuidado para não quebrar nada, senão vai se arrepender. Maria Clara obedeceu sem questionar. Ela nunca tinha feito esse tipo de coisa antes, mas não queria irritar a avó. Enquanto varria, seus olhos encontraram uma foto antiga pendurada na parede. Era da mãe dela, ainda jovem. Na foto,
Ana estava sorrindo, com um vestido floral e segurando um buquê de flores. Maria Clara ficou parada, olhando para o sorriso da mãe como se fosse uma pequena luz num mar de escuridão. Não fica parada aí, menina. Rita reclamou, tirando Maria Clara dos pensamentos. Vai trabalhar. Os dias passaram, e cada um parecia mais difícil que o outro. Rita não demonstrava nenhum carinho, nem mesmo um gesto de gentileza. Para ela, Maria Clara era apenas um fardo, algo que ela tinha que carregar por obrigação. E Maria Clara sentia isso. Ela sentia na forma como Rita falava, como olhava para ela, como fazia questão de dar as ordens mais duras. Mas havia momentos em que Maria Clara se refugiava em suas lembranças. No final do dia, quando finalmente podia ficar sozinha no quartinho, ela pegava o terço azul e o segurava contra o peito. Às vezes, sussurrava algumas palavras para a mãe, como se ela ainda pudesse ouvir. Mãe? Eu queria tanto que você estivesse aqui, ela dizia baixinho, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto. Era uma tarde como qualquer outra na casa da avó Rita. Maria Clara estava ajoelhada no chão do porão, empurrando uma vassoura de um lado para o outro enquanto tentava controlar a irritação que sentia. O cheiro de mofo era forte, e o lugar estava cheio de caixas velhas, teias de aranha e coisas que pareciam não ser mexidas há anos. Não quero saber de preguiça aí embaixo. Gritou Rita da cozinha. O som da voz dela ecoava pelas paredes, cortando o silêncio. Maria Clara suspirou, mas continuou. Sabia que, se parasse, Rita encontraria um motivo para reclamar ainda mais. Enquanto varria, a vassoura bateu em uma caixa de madeira. Ela era grande, com ferragens enferrujadas, e estava escondida atrás de algumas cadeiras velhas empilhadas no canto. A tampa estava coberta por uma camada grossa de poeira. Maria Clara se aproximou, curiosa. Com um pano rasgado que encontrou jogado por ali, limpou a tampa. A madeira era escura, mas havia algo gravado nela, as iniciais AS. Será que isso era da mamãe? Maria Clara pensou, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. A ideia de encontrar algo que pudesse ter pertencido à mãe a encheu de coragem. Ela puxou a tampa com força, e as dobradiças soltaram um rangido alto, como se reclamassem do tempo que passaram fechadas. Lá dentro, havia uma porção de coisas, roupas dobradas, um diário de capa desgastada, e, no fundo, um envelope grande e amarelado. Maria Clara pegou o envelope. O papel estava quase desmanchando de tão velho. Abriu com cuidado, e o que encontrou dentro fez seu coração disparar. Era uma fotografia. Na imagem, sua mãe, Ana, estava grávida. O rosto dela tinha um sorriso tão verdadeiro, tão cheio de vida, que parecia irradiar calor mesmo depois de tantos anos. Ela vestia um vestido floral, como o da foto pendurada na parede da sala, mas dessa vez não estava sozinha. Ao lado dela havia um homem alto, com um braço em volta dos ombros dela. Ele tinha cabelos castanhos e um sorriso confiante. Os dois pareciam felizes. Quem é ele? Maria Clara murmurou para si mesma. O coração dela batia rápido, como se já soubesse que aquele homem podia ser mais importante do que parecia. Ela virou a foto e viu algo escrito à mão no verso, em uma caligrafia que reconheceu como sendo da mãe. Ana e Carlos. Nosso futuro em uma só imagem. Carlos. Esse era o nome dele. Maria Clara repetiu o nome em voz baixa, como se estivesse testando o som. Seria ele o pai que ela nunca conheceu? De repente, ela ouviu os passos pesados de Rita descendo as escadas. Maria Clara, num impulso rápido, enfiou a foto dentro do bolso do avental. Seu coração estava na garganta. Se Rita visse a foto, certamente ia tirá-la e talvez até destruí-la. Maria Clara sabia que a avó nunca falava sobre a mãe dela, como se fosse um assunto proibido. O que você está fazendo aí, parada? Rita perguntou assim que entrou no porão. Já acabou de varrer? Já tô terminando, respondeu Maria Clara, tentando disfarçar. Rita lançou um olhar desconfiado, mas não disse mais nada.
Pegou uma cadeira velha e subiu as escadas, resmungando sobre como ninguém ajudava de verdade. Assim que ficou sozinha de novo, Maria Clara tirou a foto do bolso. Ficou olhando para ela, estudando cada detalhe. Era como se estivesse tentando gravar o rosto do homem para sempre na memória. Ela precisava saber mais. Quem era Carlos? Por que a mãe nunca tinha falado dele? E mais importante, ele sabia da existência dela? Mil perguntas começaram a surgir na cabeça de Maria Clara, mas nenhuma tinha resposta. Quando terminou de varrer, Maria Clara voltou para o quartinho no fundo da casa. Fechou a porta devagar, certificando-se de que Rita não estava por perto. Sentada na cama, ela tirou a foto novamente e a colocou ao lado do terço azul. Olhou para os dois objetos por um longo tempo, sentindo uma mistura estranha de tristeza e esperança. Era como se aquela imagem fosse uma pista, um pedaço perdido de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando montar. Será que ele é meu pai? Sussurrou para o vazio do quarto. Ela pegou o diário que também estava na caixa, mas ao folheá-lo, percebeu que as páginas estavam quase todas em branco. Era estranho, como se a mãe tivesse começado a escrever algo, mas nunca tivesse terminado. No entanto, no canto de uma das páginas, havia algo rabiscado, quase apagado pelo tempo, um endereço. Maria Clara sentiu um arrepio. Talvez aquilo pudesse levá-la a mais respostas. Talvez até levá-la ao tal Carlos. A ideia de fugir da casa de Rita, de sair daquele lugar frio e sem amor, começou a tomar forma em sua cabeça. Ela guardou a foto e o terço com cuidado, escondendo-o sob o travesseiro. Deitou na cama, mas o sono não vinha. Ficava olhando para o teto, com o coração acelerado e a mente cheia de planos. Era como se uma faísca tivesse acendido dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez houvesse uma saída. Uma chance de encontrar algo ou alguém que trouxesse de volta o calor que tinha desaparecido com a morte da mãe. Maria Clara estava exausta de tanto limpar, cozinhar e ouvir os gritos da avó Rita. Tudo nela parecia apertado, o coração, a garganta, até as lágrimas que insistiam em sair quando ninguém estava olhando. A vida naquela casa já não era mais só difícil, já era insuportável. Cada dia parecia mais uma eternidade, e ela tinha apenas 10 anos. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto lavava os pratos, suas mãos pequenas mergulhadas na água fria, Maria Clara começou a lembrar da fotografia que tinha encontrado no baú escondido no porão. Aquele homem ao lado de sua mãe. Carlos. Quem ele era? A ideia de que ele pudesse ser seu pai parecia cada vez mais real. E se ele for bom? E se ele quiser me ajudar? A possibilidade acendeu uma faísca dentro dela. Era isso. Ela tinha que encontrá-lo. Naquela noite, no quarto gelado onde dormia em um colchão fino no chão, Maria Clara começou a planejar sua fuga. A mente dela, apesar da pouca idade, era esperta e ágil. Primeiro, ela precisava de coisas básicas para sobreviver: comida, roupas e algo para se proteger do frio. Ela sabia que não podia simplesmente sair correndo sem pensar. Se fizesse isso, poderia acabar ainda pior do que já estava. Com o som da TV da sala abafando seus movimentos, Maria Clara pegou uma mochila velha que encontrou no mesmo porão onde tinha achado a foto. Ela a escondeu debaixo da cama. Nas noites seguintes, sempre que Rita não estava por perto, Maria Clara ia até a cozinha e colocava pequenos pedaços de pão na mochila. Às vezes, um biscoito, ou uma maçã que estava começando a estragar. Ela sabia que era pouco, mas era o que tinha. Mas não era só a comida. Maria Clara precisava de um mapa. Ela lembrou que, em uma gaveta da cozinha, Rita guardava um panfleto com o mapa da cidade que usava para achar os endereços dos clientes de costura. Certa tarde, enquanto Rita estava distraída no quintal com as galinhas, Maria Clara abriu a gaveta com cuidado, tentando não fazer barulho. Lá estava o panfleto. Ela o dobrou rápido e guardou no bolso. Seu coração batia tão rápido que parecia que alguém ia ouvi-lo. Outra questão era o horário. Maria Clara sabia que não podia fugir durante o dia,
quando os vizinhos poderiam vê-la e contar para a avó. A melhor hora seria à noite, quando Rita já estivesse dormindo. A velha tinha sono pesado depois de tomar os remédios de pressão, então esse seria o momento perfeito. No entanto, Maria Clara sabia que o mundo lá fora seria duro. O frio da rua, as pessoas estranhas, a solidão. Tudo isso a assustava. Mas o medo de continuar naquela casa era ainda maior. A cada tapa, a cada grito, a cada noite em que ela ia dormir com fome porque Rita dizia que não merecia comer, Maria Clara ficava mais determinada. Nos dias que se seguiram, ela começou a montar um plano detalhado. Primeiro, ela fingiria que estava tudo bem. Continuaria obedecendo às ordens da avó, limpando a casa e fazendo o que fosse necessário para não levantar suspeitas. Depois, esperaria a noite perfeita, uma em que a avó estivesse mais cansada do que o normal. Enquanto isso, ela se preparava mentalmente. Sentada em seu canto, enquanto descascava batatas para o jantar, Maria Clara se imaginava fora dali, andando pelas ruas, encontrando Carlos. Ela ouvia em sua mente, sorrindo, dizendo que tinha procurado por ela a vida toda. A fotografia era a única certeza que ela tinha, o único pedaço de esperança ao qual se agarrava. Uma noite, enquanto estava deitada tentando dormir, Maria Clara ouviu Rita falando ao telefone com uma vizinha. Ela estava reclamando que teria que sair cedo no dia seguinte para comprar mantimentos. Aquilo era perfeito. Se Rita saísse de casa bem cedo, Maria Clara teria a chance de pegar as últimas coisas de que precisava sem ninguém por perto. Na manhã seguinte, antes de a avó sair, Maria Clara fingiu estar com dor de cabeça. Disse que precisava descansar. Rita não parecia se importar muito, apenas deixou a comida no fogão e saiu batendo a porta. Maria Clara então agiu rápido. Colocou na mochila a foto de Carlos, o terço azul que sua mãe tinha deixado e mais algumas roupas que encontrou em um armário antigo. Era hora de se preparar para partir. Ela passou o resto do dia em silêncio, comendo pouco e ouvindo os barulhos da rua pela janela do quartinho onde dormia. A ansiedade crescia, mas ela se mantinha firme. Quando a noite chegou, Maria Clara esperou até ouvir os roncos altos de Rita. Então, respirando fundo, pegou a mochila e abriu a porta da casa com o maior cuidado possível. O coração dela parecia que ia explodir, mas ela sabia que não podia olhar para trás. Era o começo de uma jornada que Maria Clara ainda não sabia onde iria terminar. Mas, naquele momento, ela tinha uma certeza: não ia mais viver como prisioneira. Quando soube que Maria Clara havia fugido de casa, em vez de preocupação, Rita sentiu alívio. Para ela, era uma coisa a menos com que se preocupar. A noite estava escura, e o vento frio parecia atravessar a jaqueta fina de Maria Clara como se ela nem estivesse usando nada. Ela caminhava pela calçada, com a mochila pendurada nos ombros e o terço azul apertado na mão. As ruas estavam quase vazias, e as poucas pessoas que passavam pareciam com pressa, sem nem olhar para ela. Maria Clara tentava parecer confiante, mas, por dentro, estava apavorada. Cada som, cada sombra, parecia esconder um perigo. O ronco distante de um motor, o barulho de latas caindo no beco, até o próprio eco dos passos dela faziam o coração disparar. Depois de andar por horas, começou a sentir as pernas pesadas. O corpo pedia por descanso, mas não tinha ideia de onde poderia parar. Olhou ao redor e viu uma praça pequena com alguns bancos. Sentou-se ali, abraçando a mochila como se fosse um escudo contra o mundo. O frio era insuportável, e ela esfregava as mãos tentando esquentá-las. Vai ficar tudo bem, sussurrou para si mesma, mas a voz dela parecia fraca, sem muita certeza. Na manhã seguinte, o sol ainda não tinha nascido quando Maria Clara acordou. O chão duro do banco tinha deixado suas costas doloridas, e o estômago roncava. Pegou a maçã que havia trazido e deu uma mordida pequena, tentando economizar o máximo possível. Mas era difícil, a fome era maior que o medo de acabar com a comida rápido demais. Enquanto mastigava, viu um homem alto se aproximar. Ele tinha roupas rasgadas e andava com um saco cheio de coisas nas costas. Maria Clara segurou a maçã com força, o coração batendo rápido.
O homem olhou para ela e parou por um momento, como se estivesse decidindo algo. Ei, menina, sozinha por aqui? Perguntou ele, com a voz rouca. Eu tô bem, só esperando minha mãe, respondeu Maria Clara, tentando não demonstrar medo. O homem deu uma risada curta e balançou a cabeça. Claro, claro, cuida do que é seu. A rua não é moleza. Ele continuou andando, e Maria Clara soltou a respiração que nem percebeu que estava segurando. Naquele momento, entendeu que não podia confiar em ninguém, pelo menos não tão rápido. As ruas tinham suas próprias regras, e ela ainda não as conhecia. Enquanto o dia avançava, Maria Clara tentou encontrar algo para fazer. Pensou em pedir ajuda, mas, cada vez que chegava perto de alguém, era ignorada. Um senhor passou por ela, e Maria Clara tentou falar: Moço, por favor, eu tô perdida, pode me ajudar? Ele só deu um olhar rápido e apertou o passo, como se ela fosse invisível. Mais tarde, tentou falar com uma mulher que carregava sacolas de compras, mas recebeu um olhar de desprezo antes que a mulher dissesse: Sai daqui, menina. Não tenho nada para você. Aquilo doía mais do que ela imaginava. Maria Clara não esperava ser tratada como uma princesa, mas a indiferença das pessoas fazia parecer que ela não era ninguém. Sentada na beirada da calçada, começou a chorar. As lágrimas escorriam silenciosamente, enquanto ela olhava para os carros passando. Todos tinham um destino, um lugar para ir, menos ela. À noite, o frio voltou com força. Maria Clara encontrou um canto entre duas paredes de tijolos, perto de um mercado que já estava fechado. Sentou-se ali, com a mochila no colo, tentando se proteger do vento. Mas o pior não era o frio, e sim o medo. Não sabia o que poderia acontecer, se alguém apareceria para machucá-la ou roubar suas poucas coisas. Cada som parecia ser um alerta. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, repetia para si mesma, como um mantra, enquanto segurava o terço azul. Na madrugada, o barulho de passos a despertou. 2 homens estavam conversando e rindo alto, e pareciam estar vindo na direção dela. Maria Clara congelou. Segurou a mochila com mais força e se encolheu o máximo que podia, torcendo para que eles não a vissem. O que temos aqui? Disse um dos homens, parando na frente dela. Ele usava um boné sujo e tinha um sorriso assustador. Parece que a mocinha tá perdida, respondeu o outro, cruzando os braços e olhando para Maria Clara como se ela fosse uma presa fácil. Não quero problemas, só tô passando, disse Maria Clara, tentando manter a voz firme, mas o medo era claro. Passando? A rua não é lugar pra gente bonitinha como você. Vai acabar machucada por aí, ou pior, disse o primeiro homem, dando um passo na direção dela. Antes que eles pudessem fazer algo, o som de um assobio alto ecoou na rua. Os 2 homens olharam para o lado e xingaram baixinho. Tô de olho, moleques. Gritou alguém, mas ao longe. Era um homem idoso, que estava sentado em um degrau com uma bengala na mão. Ele parecia estar prestando atenção em tudo. Os 2 homens deram risada e se afastaram. Sorte sua, garota. Mas cuidado. E desapareceram na escuridão. Maria Clara olhou para o senhor, que ainda a observava. Ele não disse nada, só apontou para um lugar mais iluminado, como se estivesse dizendo para ela sair dali e procurar algo mais seguro. Ela sentiu com a cabeça, dizendo um obrigada que não sabia se ele tinha ouvido. Quando o sol começou a nascer, Maria Clara sentiu que tinha sobrevivido à sua primeira grande noite nas ruas. Mas aquilo era só o começo. As dificuldades eram muitas, e a solidão parecia crescer a cada passo que ela dava. Mesmo assim, dentro dela ainda existia uma faísca. Ela segurava o terço azul e sussurrava para si mesma: eu vou achar o Carlos. Eu vou conseguir. Maria Clara estava sentada em uma praça pequena, com a mochila no colo e o olhar perdido no chão. Já era o 3º dia nas ruas, e a fome parecia apertar ainda mais do que o frio. O pão que ela havia trazido já tinha acabado, e não havia mais maçãs. Enquanto tentava ignorar a dor no estômago, pensava no próximo passo.
Não tinha ideia de onde procurar Carlos ou de como continuar. A cada hora que passava, parecia que suas forças diminuíam. Ela observava as pessoas passarem de um lado para o outro, apressadas, como se tivessem mundos inteiros para cuidar, e ela não tivesse nada. Foi então que percebeu uma movimentação estranha. 3 crianças, um pouco mais velhas do que ela, estavam paradas perto de uma barraca de frutas. Eles cochichavam, olhando para o vendedor que estava distraído com um cliente. Maria Clara não queria acreditar no que viu em seguida. Um dos meninos, que parecia ser o líder, correu até a barraca e pegou 2 bananas enquanto o vendedor estava de costas. Foi tudo muito rápido. Ele voltou para o grupo com um sorriso satisfeito, e os outros começaram a rir. Maria Clara ficou chocada, mas ao mesmo tempo não conseguiu desviar o olhar. A cena deixou claro que aquelas crianças não eram tão diferentes dela, também estavam sobrevivendo como podiam. Antes que percebesse, os 3 estavam vindo em sua direção. Maria Clara tentou parecer ocupada, arrumando sua mochila, mas era tarde demais. Ei, você tá sozinha? Perguntou o garoto que tinha roubado as bananas. Ele tinha cabelo bagunçado, roupas sujas e olhos vivos que pareciam observar tudo ao mesmo tempo. Eu tô bem, obrigada, respondeu Maria Clara, tentando disfarçar o nervosismo. Não perguntei se você tá bem. Perguntei se tá sozinha, insistiu ele, cruzando os braços. Pedro, deixa a menina em paz, disse uma das outras crianças, uma garota de cabelos cacheados e olhar curioso. Você tá assustando ela. Pedro deu de ombros e mordeu uma das bananas, enquanto olhava para Maria Clara com um sorriso provocador. Relaxa. A gente não vai morder, disse ele. Qual é o seu nome? Maria Clara hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Eles não pareciam estar com más intenções, e, no fundo, ela precisava de qualquer ajuda que pudesse encontrar. Maria Clara, respondeu baixinho. Eu sou o Pedro. Aquela ali é a Joana, e o grandão ali atrás é o Rafa. Você não parece ser daqui. Fugiu de casa? Perguntou Pedro, indo direto ao ponto. Maria Clara olhou para Joana, que parecia mais amigável, e depois para Rafa, que era realmente enorme para a idade. Ambos esperavam por uma resposta, mas não pareciam ameaçadores. Sim, disse Maria Clara, com a voz baixa. Eu precisava sair de lá. Pedro riu e deu um passo para trás. Bem-vinda ao clube, Maria Clara. Todo mundo aqui tá fugindo de alguma coisa. Quer uma banana? Perguntou Joana, oferecendo a segunda que Pedro tinha pego. Maria Clara hesitou, mas a fome venceu a vergonha. Pegou a fruta e deu uma mordida pequena, tentando não parecer desesperada, embora seu estômago agradecesse como se fosse um banquete. Tá vendo? Já tá melhor, disse Pedro, com um sorriso satisfeito. A gente não é tão ruim assim. Enquanto comiam, Maria Clara começou a ouvir as histórias do trio. Pedro era o mais falante. Ele contava como tinha saído de casa porque ninguém entendia ele. Joana, por outro lado, parecia mais calma e tinha um jeito protetor. Disse que fugiu porque não aguentava mais o padrasto, que era cruel e agressivo. Rafa mal falava, mas Joana explicou que ele estava ali porque era mais seguro do que o lugar de onde veio. E você? Perguntou Pedro, olhando para Maria Clara. O que te trouxe para essa vida? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não queria contar tudo, mas também não podia mentir. Minha mãe morreu. Agora eu tô procurando alguém, meu pai, respondeu Maria Clara, encarando o chão. Seu pai? Ele sabe que você existe? Perguntou Pedro, com curiosidade, enquanto Joana deu uma cotovelada nele. Que tipo de pergunta é essa, Pedro? Deixa ela em paz. Disse Joana, revirando os olhos. Tá bom, tá bom. Só queria entender, respondeu ele, rindo. Apesar do jeito provocador de Pedro, Maria Clara começou a se sentir um pouco mais à vontade. Pela primeira vez em dias, havia alguém com quem conversar, alguém que sabia o que era estar perdido.
Joana foi a que mais se aproximou dela, perguntando se precisava de ajuda ou se tinha algum lugar para dormir. Maria Clara contou sobre a foto e o endereço, e Joana ouviu com atenção. Sabe, a gente conhece bastante dessa cidade. Talvez a gente possa te ajudar a achar esse lugar, disse Joana, com um sorriso gentil. Maria Clara olhou para ela, surpresa. Não sabia se podia confiar, mas algo no jeito de Joana parecia verdadeiro. Sério? Você faria isso? Perguntou Maria Clara. Claro. Mas com uma condição, interrompeu Pedro. Você fica com a gente. Não tem moleza na rua, e sozinho você não vai durar muito. Maria Clara pensou por um momento. A ideia de ficar com eles parecia assustadora, mas, ao mesmo tempo, era melhor do que enfrentar tudo sozinha. Tá bom. Eu fico, respondeu, com um pequeno sorriso. Naquela noite, pela primeira vez desde que fugiu, Maria Clara não dormiu completamente sozinha. Eles se acomodaram embaixo de uma marquise, com caixas e pedaços de papelão para se proteger do frio. Joana ficou ao lado dela, enquanto Pedro e Rafa revezavam para vigiar. Maria Clara ainda sentia medo, mas, com eles, o mundo parecia um pouco menos hostil. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, enquanto Maria Clara caminhava ao lado de Joana e Pedro pelas ruas movimentadas. Rafa tinha ficado em um dos pontos que eles chamavam de base, cuidando das poucas coisas que o grupo conseguia juntar. Eles estavam na parte mais movimentada da cidade, onde as pessoas pareciam estar sempre com pressa, carregando sacolas e falando ao celular. Para Maria Clara, era um cenário intimidante. Você vai mesmo pedir ajuda? Perguntou Pedro, parando ao lado de uma banca de jornal. Ele parecia cético. Essas pessoas não ligam para ninguém, muito menos pra gente. Eu preciso tentar, respondeu Maria Clara, segurando o terço azul com força. Não posso ficar na rua para sempre. Joana olhou para ela com uma expressão encorajadora. Tenta começar com alguém que pareça mais tranquilo. Não escolhe os apressados. Eles nem vão te ouvir. Maria Clara respirou fundo e observou as pessoas que passavam. Seus olhos pararam em uma mulher com um vestido florido, que empurrava um carrinho de bebê. A mulher tinha um sorriso no rosto enquanto olhava para o bebê, e Maria Clara sentiu um pouco de esperança. Talvez aquela pessoa fosse gentil. Ela se aproximou devagar, com as mãos suando de nervosismo. Com licença. Disse Maria Clara, a voz saindo baixa e hesitante. A mulher olhou para ela, mas o sorriso desapareceu quase instantaneamente. O que foi? Perguntou a mulher, com um tom distante, já segurando o carrinho com mais firmeza. Eu tô precisando de ajuda. Não tenho para onde ir, e estou procurando meu pai. Maria Clara começou, mas antes que pudesse terminar, a mulher balançou a cabeça. Desculpa, mas não posso ajudar. Ela nem esperou uma resposta antes de sair empurrando o carrinho, apressada. Maria Clara ficou parada, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Ela olhou para Joana e Pedro, que estavam um pouco mais atrás. Pedro fez um gesto como quem disse eu avisei, enquanto Joana deu um sorriso de apoio. Tenta de novo. Nem todo mundo é assim, disse Joana. Maria Clara sentiu, engolindo o nó na garganta. Ela precisava continuar tentando. Dessa vez, escolheu um homem mais velho, que estava sentado em um banco comendo um lanche. Ele parecia mais calmo, sem pressa, e Maria Clara achou que talvez tivesse mais paciência para ouvir. Oi, moço, começou ela, se aproximando com cuidado. O homem olhou para ela e franziu a testa. O que foi, menina? Tá vendendo alguma coisa? Não, eu só queria, é que eu tô procurando meu pai, e eu não sei como chegar no endereço que eu tenho, será que o senhor poderia me ajudar? Perguntou Maria Clara, segurando a foto com Carlos na mão. O homem deu uma olhada rápida na foto e depois nela. Não sou táxi, garota. Vai procurar a polícia ou sei lá. Não posso fazer nada por você. Ele se levantou, jogando o guardanapo no lixo, e saiu sem nem olhar para trás.
Maria Clara ficou ali, segurando a foto, sem saber se sentia mais raiva ou tristeza. Era como se cada não pesasse um pouco mais nas costas dela, tornando a caminhada ainda mais difícil. Pedro, que tinha se encostado em um poste, riu de leve. Eu disse, Maria Clara. Essas pessoas só pensam nelas mesmas. Ninguém vai ajudar de graça. Para, Pedro. Disse Joana, irritada. Você não tá ajudando. Não tô atrapalhando também, respondeu ele, com um sorriso provocador. Maria Clara olhou para a foto e depois para Joana. Mesmo com o apoio da nova amiga, ela sentia que estava completamente sozinha nessa busca. Só mais uma vez, eu vou tentar só mais uma vez, disse Maria Clara, mais para si mesma do que para os outros. Dessa vez, escolheu uma senhora que saía de uma padaria carregando uma sacola cheia de pães. A mulher tinha cabelos grisalhos e um jeito cansado, mas, ao mesmo tempo, parecia ser do tipo que sabia ouvir. Boa tarde, senhora, disse Maria Clara, com a voz mais firme. Por favor, eu preciso muito de ajuda. Minha mãe morreu, e eu tô tentando encontrar meu pai. Ele tá nesse endereço, mas eu não sei como chegar lá. A mulher parou e olhou para Maria Clara com atenção. Ela não parecia apressada, nem desconfiada. Na verdade, parecia mais surpresa. Você tá sozinha? Perguntou a senhora, com a voz baixa. Tô, mas eu só preciso encontrar ele. Eu prometo que não quero incomodar ninguém, respondeu Maria Clara, mostrando a foto de Carlos. A mulher ficou em silêncio por um momento, olhando para a foto e depois para Maria Clara. Por um instante, parecia que ela ia dizer algo, mas mudou de ideia. Sinto muito, querida. Não conheço esse lugar. E com um sorriso triste, seguiu seu caminho. Maria Clara não conseguiu mais segurar as lágrimas. Sentou-se na calçada e começou a chorar. Joana correu para ela, enquanto Pedro ficou parado, sem saber o que fazer. Ei, não fica assim, disse Joana, colocando a mão no ombro de Maria Clara. Às vezes, as coisas demoram, mas isso não significa que você não vai conseguir. Mas parece que ninguém se importa. Maria Clara soluçou. Eu só preciso de uma chance. Só uma pessoa que me escute. Pedro suspirou e sentou-se ao lado delas. As ruas são assim, Maria Clara. Se você quer alguma coisa, tem que aprender a lutar por ela. Nem todo mundo é ruim, mas quase ninguém vai te ajudar de graça. Se a gente quer sobreviver, a gente aprende a depender de nós mesmos. E agora você tem a gente. Maria Clara enxugou os olhos e olhou para eles. Talvez Pedro tivesse razão. Talvez o caminho não fosse fácil, mas, com Joana e ele ao seu lado, pelo menos ela não estava mais sozinha. A chuva caía pesada, encharcando as ruas da cidade. Maria Clara andava ao lado de Joana e Pedro, os três com os cabelos grudados no rosto e as roupas completamente molhadas. Rafa tinha se separado deles mais cedo, dizendo que ia tentar arrumar algum dinheiro perto da estação de trem, mas agora Maria Clara só conseguia pensar no frio que parecia cortar sua pele. Cada passo fazia seus sapatos encharcados soltarem um som molhado, e o vento fazia tudo parecer ainda pior. Não dá para ficar assim, Maria Clara. A gente precisa achar um lugar seco, disse Joana, segurando a mão dela. Onde? Não tem onde ir, respondeu Pedro, irritado. Ele também estava tremendo, mas tentava disfarçar. A menos que a gente queira dormir embaixo de uma ponte de novo. Joana olhou para ele com raiva. Ficar na chuva vai ser pior. E se ela ficar doente? Ela já tá fraca, Pedro. Pedro suspirou, mas sabia que Joana estava certa. Desde que Maria Clara tinha se juntado ao grupo, eles estavam tentando protegê-la o máximo que podiam, mas os recursos eram poucos, e as ruas eram duras. Foi quando Joana apontou para uma placa iluminada no fim da rua, que tremulava no vento. Era um letreiro simples, que dizia Abrigo Comunitário São Francisco. Ali. Disse Joana, puxando Maria Clara pela mão. A gente pode tentar lá. Pedro hesitou,
parando na calçada. Ele sabia como esses lugares funcionavam. Nem sempre eram ruins, mas também não eram fáceis. Muitos tinham regras duras, e algumas pessoas nos abrigos não eram tão diferentes das que andavam pelas ruas. Você sabe que esses lugares têm hora, né? Não é só entrar e pronto. E quem disse que vão deixar a gente ficar? Perguntou Pedro. Não custa tentar, retrucou Joana, determinada. Eles caminharam em direção à entrada, e Maria Clara sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. A porta era grande e feita de metal, com uma campainha enferrujada ao lado. Joana apertou o botão, e o som ecoou alto. Depois de alguns segundos, uma mulher abriu a porta. Ela era baixa, com cabelo preso em um coque apertado e um olhar sério, mas não parecia hostil. Boa noite. O que vocês querem? Perguntou a mulher, examinando os três de cima a baixo. Um lugar para passar a noite. Tá chovendo muito, e a gente não tem para onde ir, explicou Joana. A mulher ficou em silêncio por um momento, depois deu um passo para o lado, segurando a porta aberta. Entrem. Mas não façam bagunça, entenderam? E só temos lugar para dormir, nada de comida agora. Eles entraram, e o calor da sala foi um alívio imediato. O abrigo era simples, com paredes brancas e um piso de azulejos antigos. O cheiro era uma mistura de produto de limpeza e algo que Maria Clara não conseguia identificar. Algumas pessoas estavam sentadas em cadeiras de plástico, enroladas em cobertores, enquanto outras conversavam em voz baixa. Vocês estão encharcados, disse a mulher, balançando a cabeça. Tirem os sapatos e deixem ali no canto para secar. Vou ver se consigo cobertores para vocês. Maria Clara fez o que ela pediu, tirando os sapatos molhados e colocando a mochila em cima de uma das cadeiras. Sentou-se ao lado, segurando o terço com força. A sensação de estar finalmente em um lugar seco e relativamente seguro era boa, mas ela ainda sentia o coração apertado. Estar ali não significava que seus problemas estavam resolvidos. A mulher voltou com 3 cobertores finos e os entregou para eles. Meu nome é Dona Teresa. Sou voluntária aqui. Não temos muito espaço, mas vocês podem dormir no chão da sala grande, junto com os outros. Obrigada, Dona Teresa, disse Joana, puxando o cobertor para se aquecer. Maria Clara olhou ao redor. A sala estava cheia de pessoas. Algumas pareciam amigáveis, outras evitavam contato visual. Ela não sabia o que esperar, mas se sentiu aliviada por ter Joana e Pedro ao seu lado. Mais tarde, enquanto todos se acomodavam no chão, Maria Clara viu Dona Teresa passando com uma sacola cheia de pacotes de biscoito. Era claro que não havia comida suficiente para todos, mas ela parecia determinada a ajudar como podia. Aqui, querida. Não é muito, mas é alguma coisa, disse Dona Teresa, entregando um pacote de biscoitos para Maria Clara. Obrigada, respondeu Maria Clara, surpresa com o gesto. Dona Teresa se abaixou um pouco, olhando diretamente para Maria Clara. Você parece muito nova para estar aqui. O que aconteceu com você? Perguntou, com a voz mais suave agora. Maria Clara hesitou. Ela não queria contar tudo, mas sentiu que podia confiar um pouco em Dona Teresa. Minha mãe morreu, e eu tô tentando encontrar meu pai, explicou. Dona Teresa ficou em silêncio por um momento, depois deu um pequeno sorriso. Espero que você o encontre. Mas, enquanto isso, se precisar de ajuda, é só me chamar. Tá bem? Maria Clara sentiu, e Dona Teresa seguiu para atender outras pessoas. Pedro, que estava deitado ao lado dela, virou para olhar. Essa aí é diferente, disse ele. Não são todos que ajudam assim. Joana concordou, ajeitando o cobertor ao redor dos ombros. Pelo menos aqui a gente tá seco. E ela parece legal. Maria Clara olhou para o terço na mão, sentindo uma pontada de esperança. Talvez aquele lugar não fosse a solução definitiva, mas, pelo menos por uma noite, ela estava longe da chuva, do frio e do medo constante.
O dia amanheceu com os raios de sol entrando pelas janelas do abrigo comunitário, mas a tranquilidade durou pouco. Um homem de terno e uma mulher com uma prancheta debaixo do braço chegaram cedo, andando de forma apressada e com expressões sérias. Eles eram da assistência social, e todos no abrigo já sabiam o que isso significava: perguntas, ordens e, quase sempre, problemas. Maria Clara estava sentada em um canto, ao lado de Joana e Pedro. Eles comiam os biscoitos que Dona Teresa havia dado na noite anterior, tentando ignorar a movimentação. Mas a mulher da prancheta notou o trio rapidamente. Ela parou e olhou para eles com uma sobrancelha arqueada. "Quem são essas crianças?" perguntou a mulher, com uma voz cortante que parecia atravessar o ar. Dona Teresa, que estava distribuindo café para os outros, se aproximou, tentando manter a calma. "São novos aqui. Chegaram ontem à noite. Estavam na chuva, completamente encharcados." A mulher estreitou os olhos, como se estivesse avaliando a situação. "Novos? Onde estão os responsáveis por elas?" Pedro bufou baixinho e sussurrou para Joana: "Lá vem problema." Joana deu um beliscão no braço dele, pedindo silêncio, enquanto Maria Clara olhava para a mulher, tentando se encolher atrás de Joana. "A gente não tem ninguém", respondeu Pedro, sem esconder o tom desafiador. A mulher se aproximou mais, ajustando os óculos. "Isso é inaceitável. Crianças como vocês não podem simplesmente andar por aí sem supervisão. Vocês serão transferidos para um abrigo oficial imediatamente." Maria Clara sentiu um frio na espinha. Transferidos? O que isso significava? Antes que pudesse perguntar, 2 funcionários do abrigo entraram e começaram a organizar as coisas. Tudo aconteceu rápido demais. Em menos de 1 hora, Maria Clara, Joana e Pedro estavam sendo levados em uma van cinza para um lugar completamente diferente. Quando chegaram, o prédio parecia mais uma escola antiga, com paredes de concreto e portões altos. O lugar era cercado por grades e tinha câmeras de segurança nos cantos. A sensação era de prisão, e o rosto de Pedro mostrava exatamente o que todos estavam pensando. "Isso aqui não tem nada de abrigo. Parece mais uma cadeia", murmurou ele. A mulher da prancheta os levou para uma sala pequena, com mesas alinhadas e cadeiras duras. Sentou-se na frente deles e começou a falar, com a mesma voz fria de antes. "Meu nome é Marta, sou a coordenadora aqui. As regras são simples, obedeçam, sigam as instruções e não criem problemas. Aqui, nós temos horários para tudo. Não toleramos indisciplina. Entendido?" Maria Clara sentiu timidamente, enquanto Joana dava um sorriso nervoso. Pedro, no entanto, cruzou os braços e encarou Marta. "E se a gente não gostar das regras?" perguntou, com um sorriso desafiador. Marta ajustou os óculos de novo, sem parecer nem um pouco impressionada. "Então você terá consequências. E, se continuar com essa atitude, talvez precise aprender isso da forma difícil." Pedro ficou quieto, mas Maria Clara sabia que ele estava com raiva. Aquilo não ia acabar bem. Os dias no abrigo eram sufocantes. Tudo tinha hora marcada: café da manhã, banho, tempo para brincar, dormir. Não havia espaço para escolhas, e Maria Clara se sentia cada vez mais presa. Mas o pior não era a rotina, e sim o jeito como Marta tratava as crianças. Ela era rígida, exigente e parecia não ter paciência para nada. Um dia, enquanto estavam no refeitório, Pedro tentou pegar um pão extra. Marta apareceu do nada, como se estivesse esperando por isso, e agarrou o braço dele. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou ela, com os olhos brilhando de raiva. "Só tô com fome", respondeu Pedro, tentando se soltar. "Aqui, nós seguimos as regras. Você não vai pegar nada que não foi autorizado." Ela puxou o pão da mão dele e apontou para a porta. "Sala de isolamento." "Agora." "Sala de isolamento? Tá brincando?" "Eu não fiz nada", gritou Pedro. Mas ela não estava brincando.
2 funcionários apareceram e o levaram à força, enquanto ele se debatia. Joana tentou intervir, mas Marta levantou a mão, cortando qualquer tentativa. "Mais alguém quer quebrar as regras?" perguntou, olhando para as outras crianças. O silêncio foi a única resposta. Maria Clara sentiu um nó na garganta. Ela queria ajudar Pedro, mas não sabia como. Quando Joana se sentou ao lado dela, ambas ficaram quietas, sentindo o peso da situação. Mais tarde, enquanto estavam no dormitório, Maria Clara sussurrou para Joana: "A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar aqui." Joana assentiu, mas parecia preocupada. "Eu sei, mas o que a gente pode fazer? Se eles pegarem a gente, vai ser pior." No dia seguinte, Pedro voltou da sala de isolamento. Estava mais calado do que o normal, mas havia um fogo nos olhos dele. Quando Marta passou perto, ele murmurou: "Eu vou sair daqui. Não importa como." Maria Clara não sabia se ele estava falando sério, mas, no fundo, sentiu que ele tinha razão. Aquele lugar não era um lar, e eles precisavam encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Os dias no abrigo eram longos e pesados. Cada passo parecia vigiado, cada palavra analisada. Maria Clara sentia